Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, né? Um canal que ele foi gerado para quê? Pra gente compartilhar os nossos gerenciamento pessoal, né, da nossa vida e essas coisas. E esse aqui faz parte dos 30 vídeos que eu tenho organizado pra gente falar sobre a ideia de comportamento psicológico, formação psicológica, em relação à ciência e a senso comum, tá? E eu vou começar nesse vídeo aqui falando sobre a diferença entre posicionamento da ciência e posicionamento de senso comum, ou seja, nesse conceito. Aí eu vou trazer hoje um conceito de Santos, né? O que ele fala sobre ciência e senso comum, qual que é a função de cada um nessa existência nossa, e com os outros vídeos a gente vai falando como que é a visão de cada um com relação à nossa formação psicológica, como que esses conceitos e essa realidade que acontece mesmo, visão da ciência, visão do senso comum, influencia na nossa formação psicológica, tá? Os outros vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu grifei aqui algumas coisinhas separadamente que Santos falou, tá bom? Santos, 1989, para quem quiser pesquisar um pouquinho. Ele fala assim, sobre pensamentos e ações, o que somos? Na verdade, eu finalizei essa frase, mas assim, o que nós somos? Aí, o que Santos fala? Para início, traremos uma frase, né, que é assim: o conhecimento científico é produzido num contexto específico, a comunidade científica, né, ou seja, o conhecimento científico, ou seja, da forma da ciência, ele é como se fosse ali num globinho de uma comunidade científica, ou seja, existe toda uma situação que nós vamos estudar aprofundado com relação à comunidade científica, como que a ciência vê as coisas. E aqui nós vamos trazer a parte psicológica, né, a formação psicológica na visão da ciência. Já o que é senso comum? Senso comum representa a realidade em que estamos inseridos. É um conhecimento fértil, representa as inquietações do sujeito. Então, para Santos, o senso comum é o que a gente está inserido, nós todos, né? Tipo, tem a parte de ciência, científica, que as pessoas fazem toda uma pesquisa, né? Ou seja, a comunidade científica faz toda uma pesquisa diante de um determinado conceito, situações que existe um estudo em cima daquilo. Mas existe aqui também o senso comum. E o senso comum representa a realidade, né, como um todo, a visão das pessoas em geral diante das coisas, que é uma coisa fértil. O que significa dizer isso? Que é meio que vai acontecendo, como se fosse uma terra fértil, vai plantando ali e as coisas vão acontecendo, dependendo daquela sementinha que foi plantada, vai gerando aquela planta. Ou seja, no senso comum, ele é mais amplo, as coisas, não tem ali toda uma pesquisa, simplesmente acontece. Então, não tem uma explicação ali de uma forma científica, comprovada, essas coisas assim, com uma pesquisa científica ou todo um método. Simplesmente acontece, ou seja, eu estou aqui falando sobre algo. Muita coisa que eu falo, pego da ciência, pego de coisas que já estão escritas, estão comprovadas, mas muita coisa são coisas que vêm de mim, de Rafaela, que existe, né, que são situações que eu ajo na minha vida, outras pessoas também têm essas ações. Vocês que estão ouvindo, vocês têm a opinião de vocês, o posicionamento, né? Aí é o senso comum. E muita coisa do nosso senso comum, ou seja, das coisas que eu falo, eu às vezes alenquei ali a coisa de ciência, mas levei também para o lado da minha concepção existencial das coisas, né? E aí que entra a questão de bom senso de colocar as coisas, expor, dividir, mas assim, dentro de um consenso. Então, para Santos, existe esse conceito, né? E ainda tem mais, eu vou concluir. Para ele, a ciência rompe com o senso comum, porque é considerada superficial, ilusória e falsa. Ou seja, para a ciência, para a comunidade científica, o senso comum muitas das vezes é visto como ilusório, ou seja, uma coisa ilusória que não existe. Acontece isso porque não é que não existe em si, mas assim, não é tão analisável, ou seja, não precisa levar tanto em consideração, até porque não existe ali um posicionamento científico. Isso aqui é uma posição, eu estou falando de conceito, tá? Não é essa minha visão total sobre isso. Então, assim, aí ele fala mais também: é certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento mistificado, né? Mistificador.
é certo que isso é real, ou seja, é místico, é algo que a gente não entende muito bem, muita coisa que ainda a gente não tem conhecimento. Mas apesar disso, né, ele tem uma dimensão libertadora, que pode ser, ou seja, apesar dessa coisa que a gente não compreende muito bem, desse místico no senso comum, ela é libertadora, ou seja, ela não é uma coisa ali presinha, uma coisinha só. Ela existe toda uma coisa ampla, ou seja, várias pessoas pensam de forma diferente nas coisas. A nossa construção é diferente, cada pessoa, ou seja, a minha forma de me construir quando eu dou dicas ou situações X ou Y, é só uma dica em relação à minha visão das coisas, e às vezes eu trago alencamento de ciência e tudo, mas cada ser é um ser individual, que tem opiniões diferentes, formações diferentes. Então, por isso que o senso comum é algo que não está ali alencado em um grupinho de pesquisa, de dados que faz uma coisa meio que ser ali uma teoria e tal, comprovada e tal, cientificamente. Não, simplesmente existe, mas foge ali de um padrão de coisas, mas que existe. Às vezes vale se repetir em situações, mas não teve nenhuma pesquisa para dar um título para aquilo ou uma explicação mais lógica, tá? Eu vou falar isso aí um pouquinho mais ainda em outros vídeos, tá bom? Eu vou ampliar tudo isso. Hoje é só um alencadão geral e hoje na visão de Santos. Vou trazer outros autores também. Então, ele acredita que essa visão libertadora, né, essa situação que é libertador e amplo com relação ao senso comum, que diferencia da comunidade científica, ou seja, é mais ampla a coisa, é mais fértil, é uma coisa menos palpável, assim, de forma tão padronizada, não é aquela coisa padronizada, simplesmente né, que nem sempre existe explicação, só é. Isso aí é através do diálogo que a gente vai compreendendo. Por exemplo, tem coisas que eu imagino, que eu sinto, que eu me formei e tudo. É por isso que eu falo muito do diálogo. Às vezes a gente precisa ouvir o outro também, porque existe compartilhamento ali de coisas reais, que às vezes se resolve, chega a uma conclusão. É possível construir alguma coisa por meio do senso comum, e muitas coisas, né, por meio do senso comum, mas isso se dá por forma de diálogo, dialogado, né? Então, eu vou só finalizar com essa frase que ele fala: o senso comum representa a experiência imediata, o conhecimento vulgar, as opiniões. Essa para Santos. E ciência se opõe à opinião, né? É um contraditório aqui. Ou seja, a ciência, para Santos aqui, né? A ciência e o senso comum, eles vivem em constante choque. É como se fosse uma coisa oposta à outra. Aí, o que eu trago aqui nesse vídeo que nós vamos discutir muito? É que a gente tem que parar para perceber que os dois não precisam viver nesse contraditório, que é possível perceber naturalmente que a ciência e o senso comum, eles estão vinculados. Até porque a ciência olha o senso comum de uma outra forma, né? Ou seja, para fazer as suas próprias análises. Enfim, é uma longa história isso aqui, eu vou trazer nos próximos vídeos, tá bom? É isso, eu vou fechar agora esse vídeo. Mas nos próximos vídeos eu vou trazer explicação mais ampliada de tudo isso, tá bom? Se estiverem gostando dos vídeos, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem comentários e até os próximos vídeos, tá bom? Vou deixar aí essa curiosidadezinha, esses temazinhos absolutos aí, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e deem uma olhadinha lá nesse autor, tá bom? Beijo!